Gerson, ele simulava muitas vezes surtos psicóticos. Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é apenas uma notícia, um acidente ou um vídeo que viralizou. É a história real de um jovem que passou a vida inteira tentando sobreviver à própria mente e que acabou se tornando protagonista de uma das cenas mais chocantes já registradas em um zoológico brasileiro. No dia do ataque, centenas de pessoas estavam ali, crianças, famílias, turistas, quando, de repente, um jovem de apenas 19 anos escalou uma estrutura de 6 metros, ignorou gritos, ignorou pedidos de ajuda, ignorou o perigo e entrou direto na jaula de uma leoa adulta. As câmeras filmaram tudo. Os gritos ecoaram por todo o parque. E o Brasil inteiro ficou sem entender quem era esse jovem. Por que alguém faria algo assim? O que aconteceu com ele antes daquele dia? E por que esse caso abalou até a polícia, o Ministério Público e especialistas em saúde mental? A internet apontou culpados. Atacaram o zoológico. Quiseram sacrificar a leoa. Disseram que ele pulou por desafio, por fama, por brincadeira. Mas a verdade, quando finalmente veio à tona, foi muito mais profunda e muito mais triste do que qualquer especulação. Hoje você vai entender toda a história que veio antes daquele salto. A infância marcada por abandono, o diagnóstico psiquiátrico ignorado, os surtos, as internações, os pedidos de ajuda e o medo que ele repetia para quem quisesse ouvir. Eu tenho medo de morrer sozinho. Este não é apenas o caso de um jovem e uma leoa. É o retrato doloroso de um sistema que falhou com ele desde o início. Fica comigo até o fim, porque só conhecendo toda a verdade, você vai entender por que essa tragédia jamais deveria ter acontecido. Antes de entendermos o que aconteceu no zoológico, precisamos voltar muito no tempo. Voltar para a infância de um garoto que já carregava o destino marcado antes mesmo de aprender a falar. Gerson de Melo Machado nasceu em condições extremamente difíceis. Sua mãe e seus avós sofriam de esquizofrenia, e esse histórico familiar acabou recaindo sobre ele ainda muito jovem. Quando criança, ele foi afastado da mãe e levado para abrigos. Enquanto seus irmãos foram adotados, Gerson foi ficando para trás, sempre visto como uma criança difícil, quando na verdade era uma criança doente que precisava de cuidados especializados. Aos 12 anos, ele foi encontrado morando sozinho à beira de uma rodovia. Foi só então que finalmente recebeu um diagnóstico formal: esquizofrenia com delírios e surtos graves. A partir daí, sua vida virou um ciclo doloroso. Internações psiquiátricas, já havia sido internado em hospital psiquiátrico no Recife. Segundo pessoas que acompanharam seu caso, ele havia sido encaminhado ao sistema público de saúde mental via serviços ligados ao Conselho Tutelar por apresentar sintomas de esquizofrenia. Gerson, ele simulava muitas vezes surtos psicóticos. Confusão mental, surtos públicos, abandono social, tentativas de pedir ajuda e um medo constante. Eu tenho medo de morrer sozinho. Esse medo foi relatado pela conselheira tutelar que acompanhou parte de sua vida. Um medo tão profundo que ele dizia se sentir mais seguro preso ou internado, porque nesses lugares alguém ao menos olhava por ele. Quando ele foi para o CEA a primeira vez que saiu, ele pedia para voltar, ele pulava o muro para voltar, ele fazia de tudo para voltar para lá. Por quê? Porque ele lá se sentia acolhido, ele se sentia seguro. Problemas com a polícia. Um jovem doente, não um criminoso. Ao longo dos anos, Gerson teve 16 ocorrências com a polícia, mas quase todas tinham o mesmo padrão. Militar do 5º Batalhão, mais uma vez prendendo o vaqueirinho. Ele disse, é a 6ª vez que ele é preso. Sexta vez que ele é preso.
violar um caixa eletrônico na zona sul de João Pessoa. A polícia militar foi Fora as acionada, passagens quando era menor. chegou até ele e levou ele para a delegacia, veio aqui para a central de flagrantes. Um detalhe na história é que ele assinou um TCO e foi liberado. Depois disso, em menos de uma hora, ele viu uma viatura da polícia militar, pegou essa pedra aí que vocês estão vendo e jogou. Tacou pedra na viatura. A vontade Era um cara dele problemático. era ser preso dizendo que estava desempregado. Foi preso, dessa vez, foi direto para o presídio. E ele disse que o motivo de ter jogado a pedra na viatura foi esse aí. Quando eu sair daqui, eu vou quebrar toda a viatura. Como é? Eu Vai quebrar as viaturas de novo. É claramente Por que tu vai um quebrar? jovem bem problemático. Quando eu ser liberado, eu vou quebrar a viatura de novo, porque eu tô desempregado. Um comportamento típico da sua condição psiquiátrica grave. Foi preso e internado. E depois solto novamente. Sem acompanhamento, sem suporte, sem remédio, sem família, sem o mínimo de estrutura que alguém com seu diagnóstico deveria ter. Gerson não era perigoso. Ele era um jovem completamente desamparado. Aos 18 anos, a justiça reconheceu que ele não tinha responsabilidade sobre seus atos. Era incapaz de responder por si mesmo. Mas, mesmo assim, ficou solto, vivendo sozinho pelas ruas. O incidente no parque. O dia que o Brasil não entendeu. Ele vai dar só uma pra ela sair. Ó, tá vendo que eles fizeram isso? Ela tá ali dentro com ele já. Com esse histórico de abandono, fragilidade mental e falta total de assistência, Gerson chegou ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara naquela manhã. Ele não caiu na jaula por acidente. Ele escalou a sua estrutura de segurança, uma parede alta, cercada por grades e vidro. E desceu por uma árvore até entrar no recinto da leoa. Pessoas tentaram impedir. Funcionários gritaram, visitantes ficaram em choque. Mas Gerson não reagiu. Ele parecia estar em outro estado mental, focado apenas em chegar até o animal. A leoa não fez nada errado. Ela apenas reagiu como qualquer predador reagiria ao ver um humano invadir seu território. A tragédia aconteceu em poucos segundos. Depois que tudo terminou, o Brasil inteiro discutiu. O zoológico foi culpado? A leoa deveria ser sacrificada? O jovem estava tentando se matar. Ele fez isso por desafio? Ele queria gravar vídeo? Mas a verdade é muito mais triste e muito mais simples. Gerson era um jovem com esquizofrenia grave, sem tratamento, sem família, sem acompanhamento, sem entender plenamente seus atos. O que aconteceu no parque não começou naquele dia. Começou anos antes, quando um menino doente foi deixado sozinho para enfrentar um mundo inteiro sem nenhum tipo de apoio. Por que a leoa não foi sacrificada? Ela não é a vilã dessa história. Depois do incidente, muitas pessoas, sem entender o caso, começaram a perguntar: e agora? A leoa vai ser sacrificada? A resposta é clara e direta: não, ela não será sacrificada. E existe um motivo muito importante para isso. A leoa não fez nada errado. Ela reagiu instintivamente a algo que, para um animal selvagem, representa ameaça, a entrada de um humano em seu território. Leona, esse é o nome dela, nasceu e cresceu dentro do zoológico. Nunca apresentou comportamento anormal ou agressivo, fora do que é natural para sua espécie. Ela não atacou por maldade. Ela não atacou por ser brava. Ela atacou porque um predador é treinado pela natureza para defender seu espaço. Mesmo vivendo em cativeiro, um leão continua sendo um animal selvagem. E quando algo invade seu recinto, ele reage da única maneira que sabe. Por isso, os veterinários foram categóricos. Leona não é culpada. Ela agiu por instinto. Porque o zoológico não teve culpa, nenhuma norma foi violada.
Muita gente também questionou. Se ele conseguiu entrar, então o zoológico falhou? Na verdade, não. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara segue todas as normas exigidas pelo IBAMA, incluindo paredes e grades altas, vidros reforçados, sinalização de perigo, recintos com duplas barreiras, distância de segurança, ou seja, não havia falha estrutural. O que aconteceu foi algo extremamente incomum. Gerson escalou uma parede muito alta, usou uma árvore para descer e ignorou avisos, funcionários e visitantes. Investigação pela saída. Ele estava determinado e, mais importante, ele não estava em condições mentais de compreender o risco. O zoológico fez tudo o que era exigido. Ela tá aí dentro com ele já. Mas não há recinto no mundo desenhado para impedir uma pessoa em surto psicótico de tentar entrar. Nem mesmo zoológicos internacionais conseguem evitar totalmente casos assim. Por isso, a conclusão das autoridades foi: o zoológico não foi responsável. O problema vem de muito antes. A direção do parque afirmou que a estrutura de segurança era considerada adequada e que o incidente representa uma falha humana por parte do invasor e não da infraestrutura. Gerson sempre reagia assim quando ele percebia que ia ficar em risco. Da falta de assistência, de tratamento psiquiátrico, de acompanhamento e de suporte social para jovens com transtornos graves, como o de Gerson. Quando ele foi para o CEA a primeira vez que saiu, ele pedia para voltar, ele pulava o muro para voltar, ele fazia de tudo para voltar para lá. Por quê? Porque ele lá se sentia acolhido, ele se sentia seguro. Gerson, ele simulava muitas vezes surtos psicóticos para ficar no Juliano Moreira. Acabava tendo mesmo. E ele queria estar no Juliano Moreira. Quantas vezes eu perguntei para ele: meu querido, a gente tem uma luta enorme para adolescente não ir para o Juliano. E você quer ficar lá por quê? Porque lá tem comida e eles me dão o meu remédio. E eu me sinto bem. Uma reflexão antes de julgar é preciso entender. Quando um caso desse repercute, o mundo costuma buscar um culpado rápido. Culpam o zoológico, culpam a árvore, culpam o sistema, culpam a leoa, culpam até o próprio jovem. Mas poucas pessoas param para olhar a história inteira. Poucos entendem que Gerson não era um irresponsável, nem um louco perigoso, nem alguém fazendo graça para celular. Gerson era um menino doente que passou a vida inteira sem família, sem tratamento, sem acompanhamento psiquiátrico, sem apoios, sem proteção e, principalmente, sem ninguém para guiá-lo. A tragédia do zoológico não começou naquele dia. Ela foi construída devagar, durante anos de abandono institucional. O caso de Gerson não é sobre leões, não é sobre zoológicos, não é sobre segurança, é sobre vulnerabilidade, é sobre doença mental sem tratamento, é sobre um jovem pedindo ajuda de formas que ninguém soube entender. O que Gerson precisava era de políticas públicas que atendessem, era de pelo menos um laudo, que ele só veio a ter este laudo correto depois que chegou no sistema socioeducativo. Ele precisou chegar no sistema socioeducativo, como ele precisou morrer para a gente trazer à tona o problema do atendimento na saúde mental. E é sobre o peso social de ignorarmos pessoas que precisam urgentemente de cuidado, até que algo desse tamanho aconteça. Depois de conhecer toda a história, eu te pergunto: você acha que essa tragédia teve um culpado? Ou foi o resultado de anos de abandono e falta de assistência a um jovem que precisava desesperadamente de ajuda? Quantos Gersons vão precisar morrer ainda
para que a gente perceba que saúde mental deve ser prioridade pós-pandemia. Comente sua opinião. Seu comentário pode ajudar a dar mais visibilidade para o debate sobre saúde mental e vulnerabilidade social. Um caso internacional que ajuda a entender. Dawn Branchal, 2010. Trainer down. Trainer in the water. Call 911 now. Get the medics. Esse não é o único caso no mundo que mostrou o risco de interações entre humanos e animais selvagens. Em 2010, a treinadora Dawn Branchal, uma das profissionais mais experientes da SeaWorld, foi atacada pela orca Tilikum durante uma apresentação. Dawn amava seu trabalho, treinava o animal há anos, era considerada uma das melhores profissionais do mundo. Mesmo assim, a orca reagiu por instinto. E assim como Leona, Tilikum não foi sacrificado, porque especialistas entenderam que animais selvagens não agem por maldade, apenas por natureza. Esse caso internacional reforça um ponto essencial. Ambientes controlados não anulam o instinto animal. E o risco sempre existe quando humanos ultrapassam limites que não deveriam ultrapassar. E depois de tudo isso, depois de entender quem foi Gerson, sua vida marcada por abandono, doença mental, pobreza extrema e falta total de assistência, fica impossível olhar para essa história apenas como o caso da leoa. Não, isso vai muito além. Essa tragédia é um alerta, um espelho incômodo que mostra o tamanho da nossa falha como sociedade. Porque quando um jovem passa a vida inteira pedindo ajuda e ninguém ouve, o desfecho nunca é simples, nunca é rápido, nunca é culpa de um único fator. É uma soma de negligências antigas. E por isso, fica aqui uma advertência que precisa ser dita com clareza. Brincar com animais selvagens não é entretenimento. Invadir recintos de zoológicos não é coragem. E ignorar riscos nunca será engraçado ou disputar a adrenalina. Mesmo que você seja atleta, aventureiro, confiante ou curioso, a regra é a mesma. Zoológico não é trilha de aventura. Animal selvagem não é pet. E cada recinto existe para proteger o público e também o animal. A natureza não brinca, instinto não negocia. E coragem nunca deve ser confundida com imprudência. Quando cruzamos limites que não deveriam ser cruzados, não é só a vida humana que fica em risco, mas também a vida do próprio animal, que muitas vezes paga o preço por erros que não cometeu. Que o caso de Gerson sirva de reflexão, para lembrarmos que saúde mental precisa ser levada a sério. Jovens em situação de abandono merecem cuidado, e a vida, humana ou animal, deve ser tratada com respeito, responsabilidade e consciência. E agora, eu deixo a palavra com você. Depois de conhecer toda essa história, o que você acredita que a sociedade poderia ter feito para evitar um fim tão triste? Comente aqui embaixo. A sua opinião importa e pode ajudar a evitar que histórias assim voltem a acontecer.